lá nessa edição da nossa TV, Jornal da Mulher Brasileira, não é? Nós mudamos as datas de edição agora, então vai de 25 de janeiro a 24 de fevereiro, né, no nosso ano 2023. E hoje nós trazemos mais uma vez uma estimada amiga, né, uma importante líder feminina, né, e a gente está trazendo, então, para esse início de ano, a entrevista dela. O tema vai ser a importância das mulheres nas lideranças brasileiras em defesa integral do meio ambiente e do clima. Tá? Entre várias atividades que ela desempenha, tanto área social, religiosa, enfim, realmente ela é uma ativista de 24 horas, viu, gente? Então, ela vai também, ela está dentro de uma área de estudo de meio ambiente, do clima, né, das questões que são as ODS aí das Nações Unidas, as determinações, né, da ONU. Então, realmente, provavelmente vocês não tenham encontrado alguém que saiba tanto, né, que pode trazer um excelente trabalho para nós aqui, para aprendermos também, né? Olha, professora Cacilda, é uma grande honra a sua oportunidade de novo conosco aqui, né? Uma grande chance de aprendermos também continuadamente com a senhora, né? Então, deixa aí para os seus cumprimentos e aí a gente vai conversar sobre o tema. Ok. Para mim também é um prazer muito grande, quero desejar feliz ano novo para todos, né? Um ano com bastante energia boa, apesar de ter começado tumultuado, eu penso que são coisas males que vêm para menos, né? Então, nós vimos aí que o Brasil foi muitos países, quase todos solidários, né? A nossa questão democrática, né? Então, eu fico feliz nesse sentido. Infeliz por conta de ver pessoas que deveriam estar somando e não fazendo. E falar de meio ambiente é sempre muito prazeroso e muito necessário. Então, eu agradeço muito e espero contar, né, com todos que assistirem, tomarem informação sobre isso, que aderem, né, às questões sociais e principalmente à do meio ambiente. Na verdade, a senhora é uma liderança social, mas também, né, assim, questiona, milita bastante com a questão dos direitos humanos que estão implícitos, né, nas normas e tratados, enfim, das Nações Unidas, né, que é a ONU. E dentro disso tudo ainda, né, existe a questão os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para quem não sabe, né, que é muito importante para a gente aprender e entender em relação ao meio ambiente, as coisas todas assim, que é a qualidade de vida nossa, a nossa garantia de viver no planeta, né? Então, a professora Cacilda, ela é bastante informada nessas questões, e praticamente essa entrevista acaba sendo uma aula para nós, tá? Eu quero também destacar aqui que a gente, além de estar aprendendo com a senhora, né, gostaríamos de ter a sua orientação inicial, assim, por que, né, que a gente tem que buscar mas assim, incentivo para a família, né? Por que nós temos que, como mulheres, trazer um incentivo para a família, para os filhos, para os idosos, né? O que é esse meio ambiente que a gente tem que aprender desde a família, né? Do convívio com crianças, com idosos, né? Então, me parece que quase não se fala isso dentro das casas, né? Assim, pôr o lixo no lixo, são coisas assim até simples, pequenas, né? Mas que parece que tem uma prevaricação aí. A escola, eu acho que, de certa forma, ajuda, né? Mas no dia a dia, dentro de uma casa, aprender isso é que é o legal, né? E como é que a senhora diz aí para nós? Na realidade, eu brinco que não é meio ambiente, é o ambiente inteiro, né? Porque é o todo, é o globo, né? São todas as nossas naturezas, as questões de mananciais, rios, ar, né? Então, é ambiente inteiro, não é meio ambiente, né? Mas o que a gente, eu creio que o meio, ele vem para associar exatamente todas as pessoas que estão inseridas neles. E nós ainda temos pouca cultura no Brasil de fazer reciclagem, trabalhar a questão de compostagem, e tudo isso é cultural mesmo, né? E há necessidade, sim, de começar dentro de casa, não é?
Mas muitas vezes a gente fala assim, o pai que não teve essa lição, ela não consegue passar para os filhos, né? Então é uma coisa de gerações. Então a gente tem que começar, quanto mais rápido possível, iniciar com com os adultos, né? Idosos também, adultos, para que eles possam ser agente multiplicador, né? E também com as crianças, né? Eu estudo meio ambiente há muito tempo, eu sou auditora de 14 mil, que é meio ambiente, dentro das organizações, então a gente vê a questão de lençóis freáticos, se eles estão sendo protegidos, as questões de poluição e todas as questões de meio ambiente, né? A norma 14 mil, ela cuida disso, as empresas estarem dentro, né, dessas questões, cumprindo, né, todas as legislações. Eu digo que nós somos assim, o Brasil, ele é rico em legislações, só que elas não são aplicadas, ou então utilizadas adequadamente, né, muitas vezes. E falta também fiscalização, né? Então isso também é bem complicado. Falando em termos de falta, né, eu acho que falta também muita iniciativa popular, porque se tem um parque, por que não se juntam algumas pessoas para ter um horário no parque para orientar crianças, adultos, idosos, seja o que for? Como a senhora disse, o que é que faz uma compostagem? Como é que faz? Né? Então, teríamos... Né, qual é o trato que se dá, por exemplo, para as fezes dos animais? Qual é o trato que se dá para a sobra da comida, né? Porque tem gente que bota lá na calçada, joga lá e fim de papo, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter praticamente? Né? Eu acho assim, eu diria lixo úmido e lixo seco, né? Dá para diferenciar mais ou menos assim. Mas tem muitas coisas, por exemplo, assim, também da água, né? A água, a pessoa tomou banho e pôs fora, né? Mas poderia ser usada para limpar uma calçada e etc. Reutilização da água, né? E eu acho que o pior de tudo ainda é a questão do ar, que ninguém nada vive no tempo, no espaço sem o ar, né? E a gente vê pessoas fumando tarde da noite, charutos, cachimbos, além de outras coisas aí muito mais graves, né? E que a pessoa que está próxima não consegue dormir por causa aquela situação esdrúxula, né? A pessoa tem o direito de fumar, mas o outro não tem o direito de respirar, né? Não vai ter a obrigação de respirar o que não lhe interessa, né? Então, nós temos, na verdade, assim, um pouco de, eu diria, conturbação social, né? Que não está se abrangendo também esses outros lados, né? Não sei se é falta de palestra nos clubes, nos times, nas igrejas. Eu Então, acho que está faltando essa dinamização, né, professora? eu sou coordenadora dos ODS, comecei em São Paulo, é um movimento nacional ODS em São Paulo, onde eu fiz uma escola muito legal, tem muitas mulheres atuantes, tem a Nina Orloff, que ela é quase que a madrinha do ODS, né, em São Paulo, o FLU está muito bom, né, tem várias, a gente tem muitas lições aí a ser aprendidas, né, e eu moro em Guarulhos e quando eu fui uma das minhas aposentadorias, eu resolvi não, fui convidada, ou quase intimada, a ser coordenadora aqui em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade enorme, é uma cidade rica, mas tem algumas deficiências. E nós conseguimos, assim, fazer a escola Lixo Zero, a gente tem cursos 3, 4 vezes no semestre, lixo da escola, lixo em condomínio, lixo em clubes e parques e lixo residencial. E tem aula de compostagem, aula de horta, aula de mudas, a gente tem troca de mudas uma vez por mês a gente tem um espaço, né, que ele é de feira orgânica, e tem lá trocas de mudas, trocas de sementes, então tem feito bastante coisa. Eu costumo dizer, assim, a gente a ODS, né, a gente tem a ONU como parâmetro, e também as regras são por eles, e eu costumo dizer que a nossa pasta no Brasil, ela não tá satisfatória, mas eu creio que muitas das ações não são contempladas, né? Nós temos aqui pela Nacional, a gente tem muita coisa sendo feita, tem sido feita mutirões para plantar mudas, mutirões para fazer uma horta comunitária, várias, os parques, os espaços onde estão nessas essas antenas, né,
de celular, coisa parecida, que tem uma área reservada, elas estão sendo cedidas para fazer horta comunitária. Então, tem bastante coisa acontecendo. O que não tem é evidências objetivas, né? Eu sou auditora, então, e registro. Tanto é que agora eu estou começando a disseminar o conhecimento, comecei do zero, porque a gente achou que daria para ir seguindo com o que já se tem, mas não dá. Então, eu estou disseminando a questão dos ODS, o que é, quais são os 17 objetivos, o quanto que cada ser humano, pessoa física, pode estar inserindo, existe uma chamada para que a gente seja signatários, né? E as pessoas têm medo de ser signatário das ODS, porque é ligado com a ONU, aí vai ficar comprometida. Então, eu tenho feito essa questão, disseminar o conhecimento, dizer o que é, qual a importância, e que é mundial, né? É uma Agenda 2030, nós já estamos desde 2015, então já se passaram 8 anos e a gente pouco fez no Brasil. Tem muitos feitos, mas ainda é insuficiente comparado aos outros países, né, que já estão na frente, tipo, quase o dobro do que a gente já fez. Mas é isso que eu falei, tem ações, não são muitas, né, mas as que tem não são registradas. Então, nós estamos com um gap que não é verdadeiro. Então, eu estou tentando ir atrás de quem fez as ações, se tem registro, se tem foto, para que eu possa formular e mostrar os nossos feitos. Bom, eu acho que só a sua resposta já foi quase que uma aula para muitas pessoas aí, né? E incentivo. Quanto à demonstração, né? Eu acho que tem uma coisa aí que não sei se vocês estão utilizando, mas existe uma associação de jornalistas de bairro, sabia? Sim, E vocês sim. poderiam procurar esses grupos, né, para ficar divulgando constantemente as atividades de vocês, né? Até eu conheço o fundador e presidente, e é interessante, porque muitas vezes pode fazer encontros de bairros, né, seminários, e teria uma mídia dele aí à disposição, né? Bom, eu entendi, eu aprendi bastante com o que a senhora explicou, né, mostrando assim o valor e já o seu trabalho prático, né, para as outras pessoas entenderem que é possível fazer, né? Agora nós estamos diante de uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Que eu acompanho ela desde mocinha, para falar a verdade, assim, eu achei muito bonita a história da Marina Silva, né? E desde os princípios que ela se transforma, eu acho que foi a primeira mulher ambientalista até agora, né? Que nós temos com essa coragem, né? Que ela enfrentou muitas barreiras, né? E hoje, felizmente, né, eu diria assim, felizmente, eu acredito que a senhora também, ela se transforma na nossa, novamente, a ministra, né, Marina Silva, e ela vai cuidar do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Uma mulher embora jovem ainda, né, com mais de 20 anos já de experiência, ela começou cedinho mesmo em seu incentivo para a juventude, né, e ela hoje é um ícone mundial, então ela foi recentemente num evento aí, não é? E que coisa impressionante, vinham as pessoas, chegavam a estar conversando, saíam dos grupos, né, para vir abraçá-la, quer dizer, ela tem um carisma e um reconhecimento mundial. Eu acho que isso é muito interessante para nós, né, vemos uma mulher brasileira chegar a este ponto de reconhecimento mundial, né, e esse ministério está sendo criado aí, que se chama Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? O que a senhora tem a dizer, assim, tanto dela, né, que é esse carisma que a gente é difícil explicar, né, e ao mesmo tempo esse novo ministério que inclui o meio ambiente e a mudança do clima, que pode orientar para nós como professor e especialista da área. Então, eu fiquei também muito feliz com a escolha, né, e ter aceitado essa incumbência, que é bastante desafiadora, né, mas é a pessoa muito indicada. Ela sempre foi, né, afeta o meio ambiente, ela era do Partido Verde, né, o próprio partido já se mostrava sempre muito ativo, né, e ela fez muito naquela ocasião, e agora, né, com muito mais experiência, muito mais vivência, ela está, eu creio que, bastante preparada, né, para isso. Existe toda uma questão, né, porque quando fala meio ambiente, a gente fala das águas, dos peixes, da poluição sonora, da poluição, né, de tudo quanto é tipo, né, de poluição. Contempla os 17 objetivos, né, das ODS, contempla o meio ambiente, né,
E isso é bastante legal. E ela está fazendo também, né? A questão de cuidar de desmatamento, cuidar dos mananciais, das águas, dos seres viventes na água, né? Então, é bem legal. Ela tem vários projetos. Eu acompanhei e fiquei muito feliz quando saiu a determinação, né? A primeira reunião que eles tiveram, o Lula já colocou lá alguns pontos permeando, né, a questão do meio ambiente e dando para ela, assim, quase que carta branca, né, para que ela possa atuar. Ela é uma guerreira, né? Eu dou aula de sociologia, então eu tenho uma aula inteira que eu falo só sobre ela e mostrando, ela não, falando das pessoas que apesar de vir de uma situação que não é assim tão favorável, mas é resiliente, dá a volta por cima, vai à frente. Então, a história dela, a gente vê, né, a biografia dela, que ela ia para a roça, andava quilômetros, né, por uma trilha para chegar à escola, e teve dificuldade para chegar até a universidade, a questão de acessibilidade, de hospedagem, mas venceu, né? Foi guerreira. Então, isso já é um ponto muito positivo, porque a gente trabalhar com a questão ambiental, temos que ser bastante resiliente e firme, né? Porque é muito diverso assim, situações muito complicadas, né? As questões monetárias ficam, às vezes, na frente, né? Na maioria das vezes. Então, não importa se vai desmatar, importa que naquele momento eu vou ter uma remuneração que vai, né, atender lá os meus objetivos. E só pensa a curto prazo, né? Então, Tem gente que pensa só a curto prazo, a senhora disse muito certo. Uhum. Mas eu acredito assim que é uma coisa que a senhora está falando e que às vezes eu digo que existe, mas tem quem tema que não existe. Agora, o tema existe, vamos supor, talvez o termo não seja adequado para quem não quer, né? Mas eu acho que o principal de tudo é a gente se autoliderar, né? Porque, né? Tem gente, não, porque não sei o quê, mas a pessoa, esse autoliderar-se, né? Dizem que não existe, mas eu acho que existe. Criar uma norma para a gente, assim, um método, alguma coisa, né? Que até não existe, mas que a gente se autodesafia. Eu acho que é uma autoliderança. Eu vou me cobrar se eu não fizer, né? Quer dizer, vou me pôr metas para alcançar, quer dizer. Então, eu falo isso e as pessoas dizem, não existe isso. Eu digo, bom, não existia, agora está existindo. Né? Não existia, agora está existindo. Mas, minha querida, você sempre está falando também, a gente já teve a oportunidade de trazer aqui, né? Que você defende muito a sétima meta aí da ESG, né? Das Nações Unidas, que são as metas do milênio. Você acabou de mais ou menos abordar ainda há pouco, né? E para quem não sabe, essa meta do milênio, né, que é a sétima meta, é assegurar a sustentabilidade ambiental. Então, que tal explicar isso para quem não tem muita experiência? O que diz isto, né? O que envolve a terra, o ar, como a senhora está falando, né? O oxigênio. As pessoas poluem o ar umas das outras. E até passei para a senhora umas brigas judiciais muito interessantes, né? Que envolve que alguém poluiu o ar, que é o restaurante. Assim, é uma coisa muito grave, né? E que vão para disputas judiciais violentas, muitas vezes, né? E ninguém para pensar que o ar é um bem comum e é para todos, né? Ninguém tem o direito de poluir, digamos assim, né? A poluição mata animais, mata plantas, mata, né, o oxigênio é uma substância essencial à vida, né? E é isso que eu gostaria que a senhora trouxesse essa visão para as pessoas aqui, né? Para elas entenderem melhor essa importância, né? Que tal? Então, o plano do milênio, ele acabou sendo incorporado nas ODS. Ele foi anterior a 2015 e ele incorporou-se nas ODS. Não tem mais plano a não ser o das ODS, que é 2030. Então, o do milênio já passou para ser 2030. 2030 é quando a gente tem o objetivo de estar com os 17 itens permeados, né? E o que a gente vê hoje é assim, a questão de poluição. Eu sou mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça, e eu também tenho muitas queixas, eu já fiz várias audiências, onde as pessoas reclamavam de mau cheiro, ou então de lixo, ou então da árvore que a raiz entrou lá no terreno e quebrou o piso,
a questão de poluição sonora, né, altos sons, e o que a gente fala sempre, né, é que a gente tem que ter bom senso, né, porque viver em comunidade é viver com, né, e viver com é ter, eu falo assim, deixa uma aginha de folga, né, faz um planejamento, mas deixa sempre as arestas não fechadas, porque há necessidade de conviver, porque ninguém é igual, né, então bom senso é que fala. Tem legislação, mas muitas vezes ela não é explícita, né? Por exemplo, já tive pessoas que teve problema com o supermercado, porque à noite, na madrugada, o caminhão descarregava e a pessoa se incomodava. Tem 20 vizinhos, mas só ela se incomodava. Então, provavelmente ela tem um problema, é mais sensível, a gente não pode julgar, mas eu consegui convencê-la que ela era errada, né? Porque ela tem que ter bom senso, ela usa aquele mercado, ela compra aquele produto que está sendo descarregado, para que fazer né, um salseiro, ir para a justiça, né? Parece assim, tem o que fazer, né? Toma um ansiolítico, dorme, toma um chá lá, leva cidreira, para ver se o sono fica mais profundo, né? Porque você não pode achar que você é a melhor laranja do pedaço, não pode. Então, tudo é consenso, tudo é bom senso, tem que harmonizar. Eu brinco assim, ninguém tira o meu sossego, ninguém merece estragar a minha paz, então, em cima com esse lema, nada me incomoda, nada mesmo. Então, essa é a premissa que a gente tem que pensar. Tem leis, né? Mas tem algumas coisas que não tem leis. Que nem o cheiro da pizza incomodava o rapaz, porque ele morava em frente a uma pizzaria. Meu Deus do céu. Não pode ter pizzaria perto da casa dele, porque ele se incomoda. O ideal seria ele mudar dali, né? Mas hoje em dia tem pizzaria em tanto lugar, vai ser até difícil ele arrumar um lugar, porque isso. Então, tem pessoas que, assim, 90% dos conflitos é uma pessoa que não está bem amada e resolve arrumar uma encrenca. Sendo que a gente tem um outro lado da história, né? Que a senhora está contando um lado, a moeda tem dois lados, a medalha tem dois lados. Do outro lado, né, tem pessoas que são abusadas mesmo, né? Então, Sim. por exemplo, você tem uma casa geminada e o indivíduo do outro lado começa a fumar droga. E aí você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia, o bombeiro, fica quieta, vai ficar drogada junto com o cara. Entendeu? O ideal Então tem seria coisas, tomar, tem abusos, né? nesse E eu caso, até passei para a isolar, né? senhora, perdão, eu até passei para Isolar a a casa. senhora a luta, né, que tem judicial e as leis, né, também tem leis atuais aí sobre isto, né, e temos até alguns advogados que eu passei para a senhora mostrando a legislação, né, quais seriam as obrigações ali. Né? Então, uma coisa, como a senhora está dizendo, que quando o indivíduo mudou, tinha a pizzaria lá. Né? Ou também está errado o cara da pizzaria, porque quando ele montou um negócio, ele tinha que fazer o filtro do ar. Né? Não, mas Aliás, tem lei e normas. quer, né, quer ser Tem crítica, leis e normas de prefeitura de tudo. Ele não está cumprindo isso. ele está cumprindo, lógico, senão ele não estaria lá. O que a gente vê hoje é assim, por exemplo, seu caso, Ah, veda, compra acrílico, põe de cabo a rabo, acabou. Você não vai ter mais problema, né? Se quiser ah. ficar ali, né? Porque Segundo instruções aqui de pessoas que a gente estava conversando esse assunto da droga, né? Eles apresentam uma solução muito interessante, né? Eu estou falando que eu mandei até coisas com advogados para a senhora ver, né? Então, o que que eles dizem? Se tem alguém fumando droga próximo a você, vizinho, né? Chame os bombeiros e diga que você está passando mal com o cheiro. O bombeiro vem atender, ele vem com a polícia, porque está dizendo que é um cheiro estranho, parece droga. Você não está dizendo que é, você não sabe como é que é do outro lado, né? Então, vem o bombeiro para te atender e traz o policial. Quando o policial chega no local onde está saindo o cheiro, tá? Ele vai ver se lá tem uma vítima também, porque às vezes o cara que está usando a droga já tá cheirando porque ele caiu morto lá, fez qualquer coisa, está doente, tá? Não está nem sentindo. Né? fumante Então, quer dizer, então o que eles dizem? Tanto chamando o bombeiro, né, dizendo que está passando mal com esse negócio, vai ajudar a si mesmo e vai ajudar a solução, e talvez a outra pessoa precise também da ajuda do atendimento de saúde, a polícia, né? Mas o registro policial vai fazer com que nunca mais isso aconteça.
né? Então, tem coisas assim que a gente está conversando aqui, é interessante, né? Tem a lei, mas também tem pessoas dando outras soluções, né? E tem, que eu passei para a senhora também, as ações de advogados, como é que eles estão agindo judicialmente, como é que os juízes agem também neste caso, né? Então, é importante, eu acho, que a gente converse isso, que eu nunca vi ninguém conversando a respeito. Tem Hã? jurisprudência, esses casos mostram que tem jurisprudência, só que cada caso é um caso. Então, tem que estudar bem É, qual essa jurisprudência é. cabe nessa questão. Então, é isso que eu considero que é importante, né, a gente ter abordado aqui, porque as Uhum. pessoas podem pensar mais a respeito, né, e saber que existe lei, tá? Depois eu até vou fazer um trabalho só sobre isso, sobre as leis, né, e vou mostrar, porque eu acho que é importante a convivência saudável de todas as pessoas. Se a gente está falando em direitos humanos, ninguém é melhor que ninguém. Sim, Todos nós, nos direitos humanos, somos todos iguais, todos temos o mesmo direito à ar, o tempo, o respeito, o silêncio, né, a confiabilidade, o sigilo, né, nós temos que exatamente. pensar várias coisas, assim, sempre quando está se falando, né, dos direitos humanos. Agora, retornando aí à sustentabilidade ambiental, né, e, infelizmente, tem pessoas que põem gordura no esgoto, né? Tem gente que fala. Nós já tivemos um trabalho muito bonito com o Dr. Gilberto Natalini explicando isso, né? O quanto Ótimo. se infestam Você baratas, né? Tudo vai infestar pelo jogar gordura no ralo, por exemplo. é Né? nocivo macro, né? A pessoa é micro, uma ação micro, mas ela abrange macro. Sim, Hoje, muitos catadores de óleos, os carros passam recolhendo, as prefeituras têm o cata-bagulho e daí fala, leva o seu óleo, tem entidades que pedem o óleo para fazer sabão e depois vende. Então, já existe, tem o Pão de Açúcar recolhe óleo, o Hospital do Câncer recolhe óleo, tem muita gente já trabalhando nisso. Eu acho que essa questão de jogar hoje no ralo ficou muito reduzida, porque o pessoal já, o próprio condomínio tem espaço para isso, as igrejas, assim, só faz quem realmente não está antenado, né? Mas é bastante às vezes tem interessante. preguiça, né, de fazer certo também. É, tem que ter um espacinho para você guardar, né? Porque você não vai, A cada. pessoa tem que ter vontade de colaborar com a sociedade. Se ela não tem essa vontade, ela não vai fazer nada, né? Agora, o que a gente considera, assim, no momento, né, pensando no bem-estar das pessoas, que todas têm o direito, né, mesmo que seja uma empresa, uma indústria, alguma atividade coletiva de lazer, seja o que for, uma praça, né? Eu acho que na hora que quando vai se estabelecer isso, inclusive nos condomínios, se os condomínios não tivessem problemas, não estavam as maiores ações de conflitos, né, de pessoas que estão nos condomínios, né? Então, o que eu acho assim que está precisando, não sei qual é a sua opinião aí, né, é esse debate. Até que ponto meu direito, até que ponto começa o direito do outro, né? E me parece que as pessoas são assim, eu faço o que eu quero, que não sei o que. Não é assim, né, gente? Nós estamos numa coisa ainda chamada civilização, né? Sim. Então, o grande, o maior, o que acha que tem o bicho grande lá, entende? Ele vai fazer o que ele quer, porque o outro, é a minha caça, né? É pequeno, não sei o quê. O animal até pode agir dessa forma instintiva, mas nós estamos numa sociedade, né? E eu gosto muito de um pensamento muito antigo, que eu não sei se a senhora se lembra, né? Que a sua mãe falasse, de repente, que eu tenho idade para ser sua mãe, né? Né? Mas não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. A gente Uhum. aprende isso pequenininho, assim. Se vocês não aprenderam, não? Todo mundo aprendeu, né? Não, Com não certeza. faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Quer dizer, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se organizando melhor, né? E os próprios condomínios, existem reuniões, existem Isso é importante. pessoas que estão lá para minimizar esses impactos. Então, eu vejo assim, as pessoas saem para trabalhar, voltam, e hoje, como eu falei, nós temos curso, né, sobre lixo de condomínio, lixo de escola, lixo de casa, lixo de clínica, né, onde tem
a questão, aí entra a questão de produtos químicos, né, agulhas, etc., e tudo como é feito. E o lixo zero, ele também é da ONU, né, e hoje tem consultor, né, auditor, curso de consultor, auditor de lixo zero, trabalhando em vários lugares. E quando tem algum evento, né, eu sou do grupo, tem gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, de outros países, então existe já uma onda assim, bastante, né, eu falo que jogou a pedrinha e ela está indo, e tem grandes alcances. Dá para a gente ser positivo e otimista, porque nós já melhoramos muito, né? E tem muita gente já preparada, interessada, porque as indústrias hoje também têm o seu, faz a reciclagem, tem os containers, né, para separar, eles vendem muitos, né, nossa, pallets, por exemplo, de indústria, antigamente era um problema, hoje eles são solicitados, e tem várias coisas, a para de plástico, uma série de coisas que elas são retornáveis. Hoje mesmo eu vi uma entidade do câncer, que ela está pegando as tampinhas de garrafa. Eu reciclo tudo, eu sou composteira, a tampinha de garrafa, tem no metrô Faria Lima, mostrou Faria Lima, mas tem outros metrôs que é enorme, é um garrafão enorme com uma bocona, você põe lá. Eles estão lá desde 2021, parece que eles falaram, e já foram milhares de toneladas. E essa entidade reverte, amigo do peito, uma coisa assim, ela reverte em fralda geriátrica, medicação, perucas, tudo para o pessoal, né, que está acometido de câncer. E, então, muito interessante. E eu reciclo, eu tenho tampinha que eu dou para uma PET, um PET que ele vende para bancar os cachorros que são abandonados. Né? Então, e como eu dou aula para muita gente, tudo virou um ponto aqui na minha casa. O aluno leva, eu levo, eu venho de sacola, cheia de tampinha, e ela vem buscar a cada, sei lá, a cada 5 semanas, 10, 20 toneladas de tampinha. Aqui próximo aonde eu estou, tá, tem pessoas, mulheres inclusive, né, que deveriam ser mais cuidadosas. Elas colocam lixo de comida na calçada e não põem dentro da caixa do lixo, por exemplo, e deixa lá no saco. Passa cachorro, passa gente, vai lá, abre e fica a comida largada na calçada. Então, eu fui verificar, e vou avisar para quem quiser saber, procure pelo próprio Google. Há vários lugares para fazer esse tipo de denúncia. Tá? Inclusive que é da prefeitura, né, da área da saúde pública, né? Tem muitas áreas para fazer denúncia. Porque esse resto de comida são os resíduos que é para compostagem, ele é maravilhoso. Explicar para ela a importância disso, do adubo orgânico, que ela pode até vender, né? É uma geração de renda até. Então, punir, eu sou contra. Eu acho que primeiro tem que checar. Eu acho que não é só questão de punir, é de educar, né? Porque a pessoa não tem educação. Ela acha que pode largar ali e acabou. Ela se fecha para a educação. Tem que primeiro ver o que passa. Outra coisa, é comum aqui porque tem muito cachorro abandonado. Então, eles põem a comida ali na calçada, num potinho, às vezes, porque tem muita cachorro abandonado, né? As pessoas abandonam muito. Por causa da crise. Nada justifica a educação e a socialização das pessoas. Se tem que tratar o cachorro abandonado, tem as casas que cuidam do cachorro abandonado. Tem cada coisa no seu lugar, né? Tá, imagina a senhora morando num lugar e as pessoas colocando comida na sua calçada. Tá, então, eu acho assim, é muito bonito a gente falar, dizer que a pessoa tem que ter educação, mas elas já sabem que elas tinham que ter educação e que está fazendo uma coisa ilegal, feia, e trazendo danos para outras pessoas. Eu acho que a conscientização, muitas vezes, para as mulheres, é necessária, porque quem está fazendo isso não são homens, são mulheres que estão fazendo isso, né? Que quem está na cozinha e está deixando o descarte do lixo de forma errada, né? Tem que pensar também nesse aspecto, né? Eu acho que temos que pensar muitas coisas das mulheres, né? E assim, a pessoa pôs fora da área dela, né? Então precisa ver, ela tinha que colocar no portão dela, né? Então, sim, a senhora acabou de dizer tudo certo, né? A pessoa pode deixar no cantinho do pátio dela,
quando vem o lixeiro, né, ir lá correndo e botar lá dentro. Aí nós estamos falando de uma pessoa civilizada. Do restante, uma pessoa que está querendo trazer danos a terceiros. Né? Hoje, Então, é até importante a conscientização. a fezes do animal já tem compostagem. Né? Pois Já é. existem países compostando as fezes dos animais. Então, hoje o meu lixo é só papel higiênico e cocô do meu cachorro. Eu vou aprender a compostar, porque aí eu vou só ter papel higiênico de lixo. A senhora é uma pessoa sensacional, eu acho que eu não vou fazer um comentário de idade, mas eu vou dizer que a senhora tem um comportamento de jovem, né? Porque a pessoa jovem, quando sadia, equilibrada, né, eu diria assim, ela sempre quer aprender, ela sempre quer fazer, ela quer sempre, né, verificar, ela tem uma participação contínua nas coisas, né, de felicidade, eu diria assim, tá? De ser participante, né? De estar colaborando, tá? Essa é a sua juventude espiritual que a senhora tem, né? Essa juventude social que a senhora está transbordando para a gente aqui, tá? Eu gostei muito, acho que a senhora trouxe de uma forma simples, mas que ensinou todo mundo, né? Eu vou publicar as leis de meio ambiente em outro segmento, para as pessoas saberem que há leis, tá? Vou publicar onde se denuncia, porque muitas vezes tem pessoas que são perturbadas mentais, emocionais, e elas não atinam um diálogo com quem quer que seja, né? Elas querem fazer aquilo como uma ofensa mesmo, como a senhora está dizendo, né? Se fossem pessoas normais, corretas, éticas, elas não teriam esse comportamento, elas têm um problema, essas pessoas, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai explicar e vai dizer para as pessoas, se tem um atrito, procure os serviços da prefeitura, né, que vai lá o fiscal para verificar e etc, até chegar às vias de fato judicial, aí vai se fazer o quê, né? Tem pessoas que são tão resilientes no sentido de ser colaborativa umas com as outras, né? Às vezes é um problema psiquiátrico também, a gente tem que entender que tem pessoas complicadas, né? Não fazem as coisas na lei porque estão desamparadas mental, né? Sentimentalmente, né? Tá bom, minha querida, eu deixo aí para a senhora para finalizar, né? Eu sou muito grata mais uma vez. Achei muito bonito tudo que a senhora falou da doutora Marina, né? A doutora, né? Porque ela é jovem, aí tem idade para nós ser nossas filhas, não sei, pelo menos da senhora não, mas para mim, acho que ela pode ser até neta, viu? Eu fiquei muito feliz da senhora trazer esse dado também sobre ela, né? Que nós temos que prestigiar as mulheres brasileiras que estão alcançando cargos, oportunidades. E independente do que o presidente atual está fazendo, ela já é reconhecida mundialmente. Ela vai nos lugares, as pessoas se levantam para abraçá-la, né, para tudo. Ela é uma figura internacional hoje, nós temos que ter orgulho dela, né? Orgulho, uma mulher jovem ainda, né? Fez a carreira sozinha, não foi, né, assim, tendo patrocínios, nada. Como a senhora disse, ela foi com dificuldades até para aprender o básico né, da alfabetização e tal, e hoje ela é uma sumidade. Ela foi recentemente a um evento aí, né? E as pessoas se levantavam para ir cumprimentá-la. Ela ficou amontoadinha ali, todo mundo abraçando ela. Então, eu achei muito lindo, né? É um exemplo para todas nós, mulheres brasileiras, tá? Não pensem em religião, partido, não sei o quê. Pensem na capacidade de comunicação que ela teve, né? De ultrapassar ela mesma e que o mundo a reconhece. Eu acho que isso que é mais bacana. Então, só queria deixar assim, né, que cuidar de meio ambiente começa assim de pequenos atos, andar de bicicleta, evitar o carro, evitar subir de elevador todo o tempo, às vezes é um andar, além de ser bom para a saúde, você minimiza, né, a questão de energia que é gasta, plantar flores, colher, fazer uma hortinha, coisa muito simples mesmo, né, a questão de separar o plástico e o papel, né? Não precisa grandes coisas, porque existem as cooperativas, existem os catadores, e que trabalham muito legal, né? Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. Hoje, quando falaram lá das tampinhas, falaram assim, na Faria Lima passa mais de 22 mil pessoas por dia, né? Imagina cada um trazendo uma tampinha.
que não fica só numa, né? Porque tinha lá, eu guardo tampa de creme dental, tampa de tudo, 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 tudo. E, então, é isso que a gente tem que fazer. Cada um fazendo um pouquinho, né? A gente vai conseguir alcançar. E assim, pensando, né, coletivamente mesmo, porque hoje a gente fala assim, em um plano de resiliência e adaptação das cidades, né? E a cidade resiliente é aquela que reduz seriamente, com severidade, né, a frequência de eventos que são desastrosos para o meio ambiente, ou que têm riscos para o meio ambiente. Então, todos nós somos parceiros nessa luta. E eu creio É interessante. Nós temos um rapaz aqui que é bem jovem, ele está terminando um doutorado nessas questões de, digamos, venenos, né, para trabalhar, para terminar com as pragas, vamos fazer mais simples assim, né? E um dia ele veio fazer uma entrevista aqui e eu disse para ele, professor, a formiguinha, uma, é inocente ou não? Pergunta meio, né, estrúxula. Ele ficou me olhando, deu uma risadinha e disse assim, não, Elizabeth, nenhuma formiguinha é inocente. Todas elas carregam bilhões de problemas nas patinhas. Tá? Então, ele começou a descrever o que uma formiga, gente, transporta de doença e malefício para a gente. Tá? Então, parece assim, né? A formiguinha passou, deixa lá, não sei o que, daqui a pouco tem um ninho de formiguinha. Né? E é o que muito bem disse o doutor Natalini, quer dizer, ninguém imagina o que tem nos esgotos embaixo da casa. Tá? Porque ali nós temos um trânsito de tudo que foi para terminar com a nossa vida e saúde. Né? Então, não é assim, sabe, gente? Deixa lá, que não sei o quê. Tá? Tem pessoas muito malignas, que inclusive entregam casas com problemas para o inquilino, né? Depois querem se locupletar em cima do inquilino para a reforma da casa, né? E trazem grandes danos para as pessoas, muitas vezes, né? De deixar coisas que depois vão trazer dano para a saúde da família, né? Então, tem muitas coisas assim que eu acho que, aqui encerrando da minha parte, não sei a senhora, mas eu diria que nós temos que aprender a reclamar nas instituições. Passou-se um tempo para mim agora, assim, sabe? Comecei a analisar, e eu disse assim, gente, eu vou fechar 75 anos. Eu nunca fiz uma reclamação numa área pública, e eu deveria ter feito. Muitas vezes, hoje, eu olho para trás, né? Eu teria solucionado o problema se eu fosse na repartição pública, dizer, está acontecendo isso em tal lugar, que a obrigação dele que recebe todos os impostos é vir salvar a pessoa, né? O cidadão, a cidadã que está passando um problema público ou privado, não interessa, mas está trazendo dano e a obrigação deles cuidar, né? Então, eu acho que, resumindo, assim, da minha parte, eu acho assim, nós aprendemos muito com a senhora, né? Aprendemos muito, com certeza. Mas a gente tem que aprender também a reclamar e colocar as pessoas que agem de forma criminosa como criminosas. Se ela está cometendo uma coisa consciente, que é um dano para os outros, ela está cometendo um crime. Ela sabe que está fazendo errado. Ela sabe que está infringindo a lei, né? Então a gente tem que saber reclamar quando alguém está abusando de nós, né? Vamos dizer assim, antes de reclamar, coloque-se no lugar do outro e também faça uma anamnese muito séria, né? Desprovida de julgamento, porque os tribunais também estão lotados. Nós temos audiência para 3, 4 anos, qualquer coisinha assim. Então, vai não ser justo. Mas eu não estou falando de chegar aos tribunais. Eu não estou falando de chegar aos tribunais. Eu estou falando que tem repartições públicas da prefeitura para reclamar. E a gente não foi lá reclamar, entendeu como é? Eu acho que aí é que está faltando também que as prefeituras estão erradas. Elas deveriam difundir mais aonde a gente deve reclamar os problemas estruturais do bairro, do que seja o que for, entendeu? Até esses percalços, entende? Por quê? Porque a obrigação deles fazer é cuidar. Aí tu tem por exemplo, tu tem um local trabalhando clandestino, tá? Ali tem uma série de erros e problemas que vão trazer até para as pessoas que consomem o produto. Sim. Agora, sim, quem está consumindo um produto que não está com a pessoa com a licença sanitária nem nada, está correndo riscos, né? Mas e aí, quando você sabe, vai fazer o quê? Vai entrar numa briga? Não. Você simplesmente pega e diz, olha, em tal lugar tem uma situação assim. É obrigação da prefeitura ir ver, é obrigação da polícia ir ver, é obrigação todo mundo
que está no sistema de fiscalização e olhar o que está acontecendo e resolver. Não a gente. A gente é vítima da situação, né? Tá bom? Sim. Então é isso, minha querida. Muito obrigada aí pela sua participação, né? Bom, professora Cacilda, a gente quer deixar um grande, né, gratidão mesmo por todos esses esclarecimentos, né? E os nossos diálogos aqui para tentar encontrar soluções, né, para as pessoas. Mas eu creio que foi muito útil, né? Porque eu acho que é um diálogo, né? Não é uma palestra. E que as pessoas complementem assim também esses conhecimentos, né, nos seus ambientes. A senhora está em destaque aí em várias áreas que nos orgulha muito, né, como brasileiras, ter a senhora assim, tá? E desejamos um grande êxito na sua missão agora, né, nessa viagem que a senhora está organizando, que cada vez seja assim esse exemplo para nós mulheres brasileiras aqui, mulheres em São Paulo, né? Tá? Nossa gratidão por mais essa participação. E deixa aí para as suas despedidas, então, para nós, tá bom? Aí, o povo aí que vai curtir a senhora. Foi ótimo, realmente. Parabéns também aí pelas colocações, sempre bem-vindo. Eu acho que toda que a gente possa colaborar, né, e fazer com que as pessoas sejam alertadas e conhecedoras dessas ações, isso é muito positivo. Eu agradeço também e desejo realmente tudo de bom, muita saúde e paz para todos. Eu agradeço também mais uma vez, tá? Feliz viagem aí nas suas missões agora novamente, tá? E que seja um ano muito promissor cada vez mais e feliz das pessoas que têm a senhora na coordenação, né, de tantos projetos sociais que a senhora desenvolve, né? Um grande exemplo para todas nós mulheres brasileiras, principalmente mulheres de São Paulo, né? Grande abraço, querida. Obrigada, viu? Gente, um grande abraço aí. Tá a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Como vocês viram, ela é uma pessoa com muito conhecimento, muita influência. Eu procurei provocar um pouco mais, né, para ver se a gente aprendia mais, e deu para aprender, não foi? Um grande beijo, até a próxima edição da nossa TV Jornal da Mulher Brasileira. Até lá.